Olá pessoal, vamos dar prosseguimento aqui às aulas e agora nós vamos ver como a gente opera utilizando a estratégia de rompimento. No caso RRC, rompimento, retração e continuação. Aqui vocês podem perceber que há um suporte no gráfico. O preço chega, sobe, chega aqui de novo no suporte, começa a tentar subir e aí o suporte é rompido. Quando o suporte é rompido, a gente não faz uma venda aqui, porque isso aqui pode muito bem ser um falso rompimento. O preço pode romper o suporte e depois voltar a subir. Então, se a gente entra aqui vendido só porque rompeu esse suporte, o preço pode voltar a subir e a gente pode ser estopado. O que a gente espera é o movimento do RRC. O rompimento, no caso, deixa eu marcar aqui. Aqui houve o rompimento do suporte. A gente espera a retração, ou no caso o pullback, né? Como foi ensinado anteriormente. E depois a gente espera a continuação. Continuação do movimento para baixo. Como que a gente opera aqui então? O preço rompeu o suporte. A gente não vende e fica olhando o mercado. O preço, os candles começaram a subir. Essa é a retração. Normalmente a retração vai até o antigo suporte que agora se tornou resistência. Pode ir um pouco menos, pode até ultrapassar o suporte aqui. E a gente espera que ele volte a descer. Na hora que ele voltar a descer, aqui, ó, aqui tem um fundo agora, né? Esse fundo aqui agora é um novo suporte. A gente coloca uma venda pendente embaixo desse novo suporte. Por exemplo, você poderia colocar uma venda aqui, ó. Vamos ver quantos pontos. 50 pontos abaixo tá bom. Você coloca uma venda de 50 pontos abaixo. O seu stop, você vai ter que colocar aqui em cima. Ó, tá dando 230 pontos, mais ou menos. Seu stop teria que ser aqui em cima. E o seu take, você poderia colocar mais ou menos de 1 para 1. Ou se você achar que está muito, você poderia colocar 2 para 1, por exemplo. Seu stop aqui está 130, você coloca um take de... Está 230 no caso. Você coloca um take de 115, metade. Isso aí vai de vocês. Se vocês acharem que a operação aqui, a operação demoraria cerca de 1 hora para vocês saírem. Se vocês ficarem muito ansiosos para fazer esse tipo de operação, porque ela demora, aí vocês podem tentar sair com menos pontos. E aí, com o tempo, vocês observam. Por exemplo, vamos supor que você fez uma operação e saiu com 115. Você fecha o gráfico, aí vamos supor, aí deixa isso aqui marcado. Você pode fazer essas marcações que eu fiz aqui do RRC, no outro dia ou à noite, quando você for olhar, você olha para o gráfico e vê se você tivesse continuado, o que aconteceria, se você ganharia ou você perderia. E aí você anota. Se eu tivesse continuado, buscado 230 de stop, 230 de take, eu teria ganhado ou teria perdido. E aí você vai fazendo isso mais vezes e anotando esses dados para ver quantas vezes você ganharia se você tivesse utilizado um risco-retorno de 1 para 1 e quantas vezes você perderia. Então aqui daria para usar 230 de stop, 230 de take, até mais. Eu aconselho vocês a tentarem buscar o mesmo tanto de stop no máximo. Não tentem buscar mais. Aqui, por exemplo, desceu 430 pontos mais ou menos. Não aconselho vocês tentarem esticar muito a operação, porque do mesmo jeito que o mercado cai, ele pode subir e fazer você perder. Então, quanto mais tempo de exposição você tem no mercado, maior o risco que você está correndo. Então, você busca aqui, em média, 230 no máximo, ou 115 se quiser, pegar metade, risco-retorno no caso seria 2 para 1. E é assim que funciona a RRC. Eu já falei para vocês antes sobre RRC, acho que falei sobre bandeira. Então essa aula, deixa eu ver, deixa eu pegar outro exemplo aqui para vocês. Esse aqui, ó, é um rompimento de suporte, né? Aqui é uma queda, então, no caso. Deixa eu pegar outro exemplo de um RRC rompendo uma resistência. Tem um exemplo aqui atrás. Onde que tá?
Eu tinha marcado um exemplo. É esse aqui? É esse aqui mesmo. Vamos lá. Ó, aqui vocês vejam que tem uma resistência. O preço chega na resistência, cai. Chegou, caiu. Aqui ele rompeu a resistência, certo? Então, o que a gente espera? Rompeu a resistência, a gente não compra. Como eu disse para vocês, o preço rompeu a resistência, a gente tem que esperar a retração para utilizar a estratégia. A gente nunca compra porque o preço rompeu uma resistência. E isso é muito arriscado. Igual aqui, vou dar um exemplo. Olha aqui. Aqui tem uma resistência. O preço rompeu a resistência aqui, ó. Imagina se o cara compra aqui querendo sair aqui em cima, por exemplo. O mercado caiu depois disso. Isso aqui é um falso rompimento. Olha como é que o rompimento foi fraco. Não teve força compradora. Aqui já teve força compradora. Aí depois da força compradora, o mercado, os vendedores tentaram jogar o mercado para baixo. O que a gente chama de ursos do mercado, né? Touros jogam para cima, os ursos jogam para baixo. E aí fez a retração. Retração é o pullback que vocês aprenderam. Depois do pullback, houve a continuação. A continuação para cima aqui. Então a gente faz da mesma forma que eu disse antes. Preço rompeu a resistência. Fez a retração. Na hora que começa a subir, você já pode colocar a outra coisa, ele tem que fazer uma retração de pelo menos, vamos ver quanto está dando aqui, 56 pontos. No mínimo 50 pontos usando o gráfico de M5. A retração tem que ser no mínimo de 50 pontos. Para a gente considerar a estratégia RRC. Ele fez a retração e depois ele começou a subir. Aí você já põe uma ordem pendente de compra aqui em cima. Vamos ver, 50 pontos para cima. Pode ser 40. Coloca uma ordem aqui de compra. Ou coloca uma ordem, pode ser até de 20 pontos também. Aqui vocês podem colocar uma ordem de compra aqui, ó, 20 pontos. Acima desse último topo. O stop aqui embaixo. Ó, o fundo está aqui. Coloca o stop, para ter mais uma segurança a mais, coloca o stop debaixo dessa antiga resistência que agora virou suporte. O stop vai ficar mais ou menos aqui, ó, 138, 140 pontos. Embaixo dessa antiga resistência. E o take vocês vão buscar, igual eu falei para vocês. Ou vocês buscam o mesmo valor do stop, 138, ou vocês buscam metade, se vocês ficarem muito ansiosos. E aí depois vocês anotem. Se vocês ganhariam se tivessem buscado 138 de take. Olha só, tem uma operação que eu fiz aqui, deixa eu ver quantos pontos que deu, 115 pontos. Essa aqui, eu não me lembro bem, foi no dia 21 do 5. Eu acredito que foi, não sei se foi só por rompimento. Aqui tinha uma resistência fraca, o preço rompeu a resistência. Não me lembro porque eu comprei aqui. Mas eu acredito que... foi provavelmente por causa desse RRC mesmo. Aqui tem uma resistência também, né? O preço rompeu... Olha como é que o RRC funciona mais de uma vez. Funcionou mais de uma vez nesse caso. O preço rompeu essa resistência, subiu, fez a retração. Depois que ele fez a retração, ele começou a subir de volta. E aí eu pus uma ordem pendente de compra aqui em cima. Pus o meu stop aqui embaixo da antiga resistência, que agora é um suporte, 134, e busquei 120 pontos mais ou menos. E aí, usando a RRC, peguei essa operação aqui. Aqui, se vocês repararem, todo esse movimento que a gente fala de, olha, essa alta que teve, essa retração, essa outra alta, essa retração, isso aqui são as ondas de Elliott, que eu ensinei para vocês. Lembra da aula de ondas de Elliott, que eu falo que a gente utiliza as ondas para utilizar Fibonacci? Aqui é a mesma coisa, ó. No caso aqui, para vocês, se eu tivesse, por exemplo, operando na hora que aconteceu esse movimento aqui, eu utilizaria RRC aqui embaixo. Só que na hora que eu cheguei, já tinha passado esse movimento. Na hora que eu abri o gráfico, esse movimento aqui já tinha passado. Se eu tivesse entrado antes, eu entraria aqui, ó. Entraria aqui comprado. E aí, beleza. Aí eu fiz essa venda,
Aqui aconteceu o RRC de novo, olha. Tem essa resistência que o preço rompeu, desceu, e aí quando começou a subir eu fiz a compra. Só que aqui a gente tem que ficar muito atento, porque se a gente for contar ondas de Elliott, aqui no caso seria a primeira onda, aqui pode até ser uma onda pequena, mas eu consideraria a segunda onda de Elliott, aqui seria a terceira onda, aqui seria a quarta onda, e essa que eu comprei aqui seria a quinta. A quinta onda normalmente é a última. Tanto que se vocês repararem, o preço, não sei se o preço, olha, o preço subiu até aqui, mas depois ele começou a enfraquecer e cair. É muito arriscado vocês comprarem na última onda, na quinta onda de Elliott. É mais fácil vocês fazerem do jeito que eu expliquei aqui, ó. Tem uma resistência, o preço rompe. Na hora que o preço rompe a resistência, você espera a retração e já coloca a ordem pendente na próxima onda. No caso, essa aqui seria a terceira onda. Já coloca a ordem pendente aqui na terceira onda. Tentem buscar ou metade do stop ou o mesmo valor do stop. Stop embaixo aqui desse suporte, né? Da antiga resistência. E o take 1 para 1. Então essa aula vai ficando por aqui. Ah, peraí, eu acho que eu tenho mais um exemplo para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Ah, tem esse exemplo aqui também. Ó. Esse exemplo aqui... aqui, ó, lembrando, ó, 0,01 que vocês vão começar utilizando. Deixei aqui aberto para mostrar para vocês que estão entrando no mercado agora. Aqui outro exemplo, a mesma coisa. Ó, esse aqui demorou um pouco mais, mas foi a mesma coisa. Aqui vocês podem notar que tem um suporte. O preço está chegando, tocando suporte, sobe. Aqui ele rompeu o suporte. Rompimento. Depois do rompimento, o preço faz a retração, o pullback no caso. Aqui até passou um pouco do antigo suporte. Agora esse suporte virou resistência. O preço até passou um pouco. Fez a retração. E depois ele faz a continuação. A gente espera que ele faça uma continuação sim. Olha esse caso aqui que aconteceu. Aqui ele fez a continuação e mal rompeu esse fundo. Por isso que é arriscado, por exemplo, você chegar e fazer uma compra aqui, ó, uma venda aqui no caso. Você poderia fazer uma venda aqui em cima, só que o preço poderia, ao invés de descer, continuar subindo. A gente espera que o preço que o preço desça rompendo esse último fundo aqui, mais recente, para demonstrar que há uma força vendedora aqui. Aqui foi rompido. O preço até subiu depois disso. A pessoa que entrasse aqui vendida, por exemplo, a gente entraria vendido uns 20 abaixo. Provavelmente pegaria. Vamos supor que a gente entrou vendido aqui. O nosso stop estaria aqui em cima, ó, cerca de 120 pontos mais ou menos. Em cima desse topo aqui da retração. O preço subiu, segurou, olha, subiu normalmente igual eu falei para vocês. O rompimento, na hora que o preço começa a fazer a retração vai até o antigo suporte. O antigo suporte, que agora é resistência. E depois o preço cai de novo. Aqui ele caiu, subiu novamente até a resistência, caiu, rompeu aqui, pegaria a nossa ordem aqui, subiu em direção à resistência novamente e só depois ele começou a fazer o movimento de queda. Daria take, só que demoraria um pouco mais. Então, para quem está começando, se vocês tiverem reparado, aqui normalmente vocês vão entrar buscando muitos pontos. Olha, o stop aqui vai dar 120 pontos mais ou menos e 120 pontos de take. A operação aqui é mais demorada do que aquela de congestão que eu ensinei para vocês. Essa é mais demorada, Fibonacci é mais demorada. A bandeira às vezes costuma ser um pouco mais curta. Essa eu aconselho que vocês utilizem depois que vocês estiverem acertando mais na estratégia de conversão, porque essa aqui exige um pouco de período. Vocês precisam passar por um período de maturação maior para conseguirem analisar o gráfico de forma a encontrar essas oportunidades. A gente pode fazer análises juntas aí no acompanhamento, porém eu espero que eu aconselho que vocês utilizem essa estratégia depois de 3, 4 meses que vocês já estiverem operando no mercado. E utilizem
na conta demo. Quando a primeira vez que vocês testarem qualquer estratégia, mesmo que vocês já estejam na conta real, testem na conta demo. Não para ganhar dinheiro nem nada, só para acertar, para testar a análise. E aí o que vocês fazem? Vocês vão ter o grupo no Telegram, mostrem a análise de vocês, perguntem pro pessoal, olha, essa análise que eu fiz, vocês acham que tá certo e tal? Se eu tiver disponível no horário, vocês podem me marcar que eu respondo, falo para vocês a minha visão, falo se eu faria a mesma coisa. E é assim que a gente vai aumentando as nossas chances no mercado. Então essa aula vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, levem para o acompanhamento e bora para a próxima aula. Abraço!